Então, você é capaz de fazer uma escolha sabendo que vai desagradar alguém que é importante para você? Uma. Pergunta 2. Você é capaz de escolher o melhor para você sabendo que essa escolha vai fazer com que alguém que é importante para você, ou vários que são importantes para você, julguem você e critiquem você? Segunda pergunta. E a terceira pergunta, as expectativas e opiniões dos outros influenciam você na hora de tomar uma decisão? Se você respondeu sim só a uma dessas perguntas, você precisa prestar atenção, porque você está dentro de um quadro de dependência emocional. Então, dito isso, não fique ninguém aflito, porque todos nós, em maior ou menor medida, temos certas dependências. O que nós estamos tratando aqui, e estamos fazendo um exercício preventivo, nós vamos prevenir, porque talvez você, com essas perguntas, comece a se olhar de outra maneira. A partir dessas perguntas, você começa a se posicionar de outra maneira. Então, nós estamos fazendo um exercício preventivo, para você se prevenir de não cair nessa armadilha da dependência emocional. Eu falo para vocês e poderia pensar-se que é reiterativo, mas a gente esquece. Por isso, precisamos repetir para a gente não esquecer. Quando algo não é apresentado para nós, nosso cérebro não faz a leitura. Então, até a pessoa, seja você, seu vizinho, seu marido, seu filho, não perceber, não apresentar para eles a informação, eles não vão reconhecer. Então, poderiam ter um padrão relacional de dependência, mas eles não reconhecerem porque nunca foi apresentado para eles. E isso é o que nós estamos oportunizando agora e vamos continuar com a nossa prática. Então, vamos lá. Relação de dependência emocional. Tem a relação de dependência emocional com a ansiedade. Por que eu estou falando, e não eu, as pesquisas, os pacientes que chegam até o consultório, eu na minha trajetória, da minha própria experiência, por que eu estou afirmando que a dependência emocional tem uma relação muito estreita com a ansiedade? Então, a dependência emocional tem uma relação muito estreita com a ansiedade, porque tem a ver qual é a raiz da qual ela nasce. A dependência emocional não está vindo de nada. Ela tem uma raiz. E essa raiz está totalmente relacionada com um fator de ansiedade. E vocês vão ver, se vocês estão acompanhando nosso trabalho, vocês vão ver quanto é enorme essa relação entre a dependência emocional e a ansiedade. Vou ler alguns pontos que eu coloquei aqui. A dependência emocional, segundo a doutora Sharon Martin, que é uma terapeuta norte-americana, ela disse que é a resposta a um trauma que ocorre na infância. Então, a dependência emocional é a resposta que a criança tem a um trauma que ocorre na infância. Uma resposta que a criança tem e vai se replicando no adolescente, no adulto, no velho, até a morte, se a pessoa não percebe que está sendo prisioneira desse padrão. Então, começa na infância, sua raiz está na infância, mas te acompanha a vida inteira. E te acompanha em cada uma das relações que tu faz na tua vida, até o momento de tu perceber que tu está presa, que tu está preso desse padrão. Então, a criança, a Sharon coloca assim, ela precisa lidar com um ambiente hostil. Um ambiente que pode ser abusivo, pode ser caótico, conflitivo.
E nesse ambiente, ela vai encontrar uma pessoa que vai ser um suporte dela. Né? Então, ela relaciona aquela situação conflitiva com a pessoa suporte salvadora. Essa pessoa é um passaporte para a sobrevivência dela. Então, ela se apega fortemente a esta pessoa que aparece como salvadora na vida dela e fica presa a esse tipo de relação. Essa relação que ela estabelece com essa pessoa vai se replicar nas futuras relações que essa pessoa tenha na sua vida, que essa pessoa desenvolva na sua vida. Isso é de acordo às pesquisas da Sharon. Eu me afino muito com a teoria do apego de John Bowlby, né? O psicanalista John Bowlby. Gosto muito dessa teoria e consigo perceber como ela se mostra nas pessoas que estão que chegam até a consulta e que procuram também o curso da ansiedade. Nós estabelecemos, para nossa sobrevivência, nós humanos, precisamos ter um apego, precisamos nos apegar a outro. Né? Sem esse apego, nós não conseguimos sobreviver. Por isso que eu falo sempre, independentemente da qualidade de amor que você recebeu, agradeça, ponto principal, porque se você está vivo, porque alguém te amou, alguém olhou por ti. Por que eu falo isso? Porque se não teria existido esse apego primário, hoje nós não estamos falando aqui. Hoje não estamos falando aqui. Porque tua presença, minha presença aqui no mundo, neste lugar específico, depende de forma positiva a esse apego primal. Eu preciso me apegar a alguém. Esse alguém, em geral, é a nossa mãe, porque é o primeiro apego que nós temos. Nem sempre é ela, às vezes é um cuidador, às vezes a gente nasce e é passado rapidamente a mãos de outro, às vezes a nossa mamãe tem depressão pós-parto e também nós precisamos ser olhados por outros cuidadores. Então, todas essas circunstâncias tão particulares que ocorrem a partir do nosso nascimento, com essa figura maternal a qual a gente se apega, vamos desenvolvendo um vínculo primário. Né? E esse vínculo estabelece um padrão. Esse padrão nós chamamos de dinâmica relacional. Né? Então, o Bowlby trata desde o apego salutar até o apego patológico. Nesse percurso de um apego salutar a um apego patológico, eu vou encontrar a dependência emocional, que não é tão salutar e não é tão patológica, mas tem graus. Então, quando, isto vou falar da prática clínica, eu recebo pessoas com altíssimos graus de dependência emocional, é um padrão comportamental, é mais profundo que o comportamental, é uma dinâmica relacional, mas muito patológica. E outras não, outras que conseguem perceber que estão numa relação de dependência e começam a trabalhar para dissolver esse padrão. Então, tem graus, e isso que o Bowlby vai tratar, esse altíssimo grau de dependência emocional como apego tóxico, que eu tenho tratado inclusive no blog, eu tenho tratado com bastante profundidade esse assunto. Então, o altíssimo grau, vamos dizer, da dependência emocional, nós poderíamos também considerar como apego patológico. Então, é interessante, estou falando isso porque você vai encontrar diversas terminologias, dependência afetiva, codependência. Então, à medida que a ciência vai avançando, ela vai trazendo diversas maneiras de chamar o mesmo fenômeno. Então, para a gente se entender, quando eu falei do apego patológico,
o apego tóxico, eu estou falando também do altíssimo grau da dependência emocional, né? Então, que vamos frisar, é um padrão que a gente aprende na infância, é um padrão, como quando eu falo padrão, quer dizer que é algo aprendido, né? Ele não nasce comigo, né? Ele se aprende na relação com o outro. Neste caso, eu aprendo esse padrão a partir dessa primeira relação que eu tenho com minha mãe ou quem exerce o papel de mãe, né? Com esse cuidador. De acordo a como foi essa relação, eu vou desenvolver um certo grau de apego salutar ou entro na caminhada da dependência afetiva até chegar ao apego patológico, né? Então, pelo fato de ser um padrão que cria uma dinâmica, uma maneira de movimentar minha psique, seria, não? Minhas escolhas, minha postura no mundo, da mesma maneira que eu aprendi, eu posso desaprender. E essa é uma excelente notícia que eu estou dando para você. Se você está aqui e você respondeu sim, pelo menos a uma dessas perguntas, você é uma pessoa que tem dependência emocional, um padrão aprendido, uma dinâmica relacional aprendida, e assim como você aprendeu, na hora que você toma consciência, você pode aprender a desconstruir, né? E essa é a excelente notícia que nós temos. Tudo que eu venho aqui apresentar a vocês é uma oportunidade de desconstrução, né? Hoje está você vivendo como um problema, mas você pode aprender a viver como uma oportunidade de crescimento, né? Como é isso? Quando eu vejo o problema no olho e começo a desconstruir.